Graças a Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, todos os que estão aqui nessa manhã, eu tenho o prazer de cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Ao Senhor seja o louvor, ao Senhor seja a glória eternamente, por tudo absolutamente que Ele é e por todas as suas maravilhosas obras que manifestam exatamente o seu poder e são razões poderosas para que sempre o louvemos. Antes de mencionar-lhes a palavra, eu quero expressar a minha alegria de estar aqui e especialmente a minha gratidão, pastor Alex, por abrir as portas da congregação, pela confiança, ao irmão Pedro, meu amigo desde Presidente Dutra, Deus te abençoe, e especialmente ao irmão Anderson Toshio, por todo o suporte, por toda a atenção. Deus abençoe vocês. Quero também especialmente cumprimentar os arautos. Vocês estão bonitos, vocês são bênção de Deus, meus parabéns. Eu quero, sob a bênção do Senhor, ser canal de bênção para a vida de vocês nesta manhã. Deus abençoe a todos os meus irmãos. Eu quero convidá-los a abrirem as suas Bíblias na carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 até o versículo de número 15. Carta de Paulo a Tito, capítulo de número 2, versículo de número 11 até o versículo de número 15, a última parte do capítulo 2, em que o apóstolo dá atenção à graça de Deus em meio a uma série de orientações práticas para um grupo variado de pessoas. Eu espero você encontrar para que tenhamos contato com um texto que será a base para a nossa reflexão nessa manhã. Aí quero cumprimentar também, abro um parêntese, para fazer isto ao cantor Adaelson, sua esposa. Uma honra pela primeira vez estar ladeado a vós outros, servir a igreja. Deus seja louvado pela vida de vocês. Os irmãos que encontraram esta referência bíblica gentilmente podem dizer amém. Amém. Leiamos a palavra, ela diz assim: porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo, qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disto e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Graças a Deus, meus queridos irmãos, é com base nestes versículos bíblicos, que são parte do capítulo de número 2, como eu já vos disse, um parêntese aberto pelo apóstolo Paulo em meio a uma série de orientações práticas para também uma série de grupo de pessoas, que eu quero compartilhar convosco uma palavra de Deus com o seguinte tema: a esperança e o poder da graça. Quem está me ouvindo muito bem, diga amém. Amém. A esperança e o poder da graça. Antes de nós voltarmos a nossa atenção para compreendermos de maneira mais detalhada, mais específica, acerca da esperança e do poder da graça, é necessário, naturalmente, nós termos algumas informações a respeito do contexto que envolve estas verdades apontadas a respeito da graça pelo apóstolo Paulo na carta que ele escreve a Tito. Primeira coisa essencial, senhoras e senhores, que devemos considerar diz respeito à natureza do texto que lemos. Certamente nós cometeríamos um erro gravíssimo
se não atentássemos para a natureza, eu diria, literária do texto que lemos. Ou seja, de que essência textual nós estamos falando? Nós estamos diante de uma carta, de uma epístola, desta maneira específica, de expressão muito característica e que toma grande parte do Novo Testamento. Mas, além disso, nós estamos diante de uma epístola que tem uma temática também específica, que é pastoral. Portanto, o que nós estamos lendo não são informações para um grupo grande de pessoas. Isso significa dizer que Paulo não está direcionando, não direcionou, não teve por propósito falar, expressar-se para uma igreja, como de maneira abundante fez em outras ocasiões. Mas, assim como ele escreveu a primeira carta a Timóteo, a segunda carta a Timóteo e a carta a Tito, ele escreve para uma pessoa. E especificamente, devemos atentar para o perfil de Timóteo e de Tito. O perfil deles é de liderança, é pastoral. Exatamente por essas razões que concluímos que a essência, que a natureza literária do texto que lemos é esta, uma carta pastoral. E como tal, abundantemente, nós estaremos diante de orientações que são um pouco distantes do ambiente conceitual, teológico, mas são mais, eu diria, apegadas à vida, à prática, à dinâmica do dia a dia. Portanto, o que vemos exposto na primeira carta que Paulo escreve a Timóteo, pastoral, na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, pastoral, e na carta que ele escreve a Tito, pastoral, questões, orientações, discussões que dizem respeito a ações, a dinâmica, a comportamentos do dia a dia. Há uma praticidade, há uma objetividade que fica clara ao lermos estas três cartas pastorais, especialmente a carta que nós lemos o texto do versículo 11 até o versículo 15 do capítulo 2. Orientações, apontamentos práticos. Isto se reflete também, esta praticidade das cartas pastorais, não apenas nas orientações dadas a alguns grupos de pessoas que compõem a igreja, mas especialmente aos líderes para os quais as cartas são direcionadas. Nós vemos orientações práticas do que fazer para Timóteo, na primeira e na segunda. E nós devemos ter em mente qual é a orientação prática que o apóstolo Paulo dá a Tito. E a missão prática que ele dá a Tito é esta: põe em ordem as coisas e termina de fazer as que não foram terminadas. Percebam nesta missão o objetivo, a praticidade que Paulo transmite para Tito. Primeira coisa, portanto, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que nós devemos considerar a respeito da carta é sua essência e sua característica prática, por ser naturalmente e essencialmente pastoral. Em segundo lugar, como resultado desta primeira consideração, é relacionar a carta de Tito ou para Tito com a primeira e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Há quem diga que elas formam uma tríade, uma trindade, uma série de três pastoral. E por isso, o que nós vemos em comum, entre outras coisas,
entre as cartas pastorais é a ênfase na responsabilidade que os líderes, que os pastores para as quais estas cartas foram direcionadas em relação ao Evangelho. É fácil dizer que na primeira carta a Timóteo é desafiado a proteger o bom depósito, o bom tesouro que é o Evangelho. Na segunda carta que Paulo escreve a Timóteo, fica claro, é bom dizer que Timóteo é orientado por Paulo para proclamar o tesouro do Evangelho. É nesta carta que Timóteo é despertado por Paulo para não deixar o dom apagar. Paulo lembra que o dom que ele tem foi resultado da graça e do poder de Deus, e isto instrumentalizado pelo apóstolo Paulo, segundo a imposição das minhas mãos. Desperta e não deixe que ninguém despreze o dom que está em ti. Faz a obra com aquilo que Deus te deu, proclama, compartilha com homens fiéis o bom tesouro da palavra. E quando Paulo escreve para Tito, há uma orientação ainda mais prática. Quando Paulo escreve para Timóteo, a ordem é proteger o tesouro do Evangelho, na primeira carta. Na segunda carta, a ordem é proclamar o tesouro do Evangelho. Em Tito, Paulo orienta a prática, a vivência do Evangelho. Sem dúvida nenhuma, além da carta de Tiago, nós temos a carta escrita para Tito como as duas mais especiais a respeito da atenção que elas dão às obras. É por isso que, neste contexto de ênfase nas obras, na produção das boas obras, Tito é lembrado por Paulo que entre o desafio de produzir boas obras e a possibilidade de produzir boas obras, há um fator decisivo que faz com que os crentes tenham condições, não em si, mas em Deus, de produzir, de praticar, de se comprometer com as boas obras. Qual é o fator? Qual é a oferta divina para o cumprimento desse objetivo? A graça de Deus. Aleluia! Se não vejamos a ênfase que Paulo dá na carta que escreve a Tito a respeito da prática das boas obras. No capítulo de número 2, no versículo de número 7, Paulo diz para Tito: em tudo te dá por exemplo de boas obras. No capítulo de número 2, no versículo de número 14, Paulo diz a Tito que ele escolheu um povo seu especial, zeloso e de boas obras. No capítulo 3, do versículo 1, Paulo diz a Tito que os crentes devem estar preparados para toda boa obra. No capítulo 3, no versículo 8, Paulo diz a Tito que os crentes devem procurar aplicar-se às boas obras. No capítulo 3, no versículo de número 14, o apóstolo Paulo lembra de novo, no final, que os crentes devem também aplicar-se às boas obras. É impossível, senhoras e senhores, passarmos os olhos ou lermos atentamente a carta que Paulo escreve a Tito, pastor Alex, sem ter essa sensação prática e sem desconsiderar
esta orientação do apóstolo Paulo para os crentes produzirem boas obras. Afinal de contas, essa orientação para produzirem boas obras contrasta com um grupo de pessoas na igreja que não tinham condições de produzirem boas obras. Por que não tinham condições? Porque estavam comprometidos com a prática das más obras. O apóstolo Paulo diz acerca deles que eles são reprovados para a prática das boas obras. Tem gente que não consegue ser crente e produzir boas obras, não é porque ele não tente, é porque ele não quer. Tem gente que é crente e não consegue produzir boas obras, não é porque ele não se esforce, é porque ele é comprometido com as más. Tem crente que não consegue produzir boas obras, não é porque ele não tenta, não é porque ele não consegue, não é porque ele tentou alguma vez, não conseguiu e não tentou mais por causa do trauma, é porque ele tem disposição para as más e preguiça para as boas. Esta é a acusação que o apóstolo Paulo faz de um grupo de pessoas lá em Creta, onde estava a igreja que Tito era pastor. Eles, os cretenses, gostam muito de comer e são muito preguiçosos. Diante desse contraste, o apóstolo Paulo apresenta o perfil do crente, do povo de Deus. Entre outras coisas, eles não foram salvos pelas boas obras, eles foram salvos para as boas obras. Aleluia, glória a Deus. Nesse sentido, da ênfase, da atenção, meus queridos irmãos, que nós damos a essa característica da carta que Paulo escreve a Tito a respeito das boas obras, nós somos apresentados ao poder das boas obras. O apóstolo Paulo diz no versículo de número 10, do capítulo de número 2, estas palavras: não defraudando, antes mostrando toda boa lealdade, para que em tudo sejam ornamento da doutrina de Deus, o nosso Salvador. O apóstolo Paulo eleva as boas obras do crente ao patamar daquilo que pode fazer com que a palavra de Deus seja melhor apresentada. Ao contrário, também é verdade, as más obras dos crentes fazem com que o evangelho seja mal representado. Olha esta responsabilidade grandiosa, olha este peso desafiador. O apóstolo Paulo está dizendo mais ou menos assim: tenham consciência da necessidade de produzirem boas obras, porque elas inclusive são capazes de ornamentar o evangelho. Onde o evangelho chegar com um crente comprometido com boas obras, ele chega mais bonito, ele chega mais apresentável, ele chega mais aceitável, ele chega mais brilhante, esplendoroso, ele chega mais desejado por quem quer ouvir. O apóstolo Paulo fala do poder das boas obras, mas também é necessário considerar que a respeito das boas obras o apóstolo Paulo também fala da fraqueza, da ausência de eficácia, da ausência de poder das boas obras. No capítulo 3, no versículo de número 5, ele diz assim: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Olha como é lindo o versículo 6, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! Nós éramos vazios
famintos, secos, pobres, estéreis de boas obras, mas o Cristo derramou sobre nós muito, ricamente, sobre medida, abundantemente o seu Espírito para a salvação. Oh glória! Levante a sua mão direita ou sua mão esquerda para o céu. Se você era um desses que não tinha condições de produzir obras para a salvação, mas recebeu abundantemente o Espírito de Deus. Quem tem glória para dar, dê glória. Quem tem aleluia para dar, dê aleluia. Aleluia. Meus irmãos, é com esta consciência de necessidade de boas obras na prática da vida cristã que Paulo transmite a Tito a necessidade de que os que fazem parte da igreja sejam comprometidos, sejam desafiados a praticar boas obras. E nesta missão, o apóstolo Paulo transmite a Tito a necessidade de apresentar esse desafio a grupos de pessoas diferentes. Primeiro grupo de pessoas, aqui Tito é responsabilizado por Paulo para organizar e também para desafiá-los a prática das boas obras. É o grupo dos líderes, dos anciãos, dos presbíteros, dos pastores. Primeiro desafio que Tito tem é consagrá-los. Estabelece por onde tu passares, porque a ilha de Creta era grande, presbíteros, consagra, estabelece. Segundo desafio é que esses líderes não podem ser divorciados da consciência da necessidade de praticarem boas obras. Eles precisam ser exemplos. Eles precisam ser exemplos para os seus, casa. Eles precisam ser exemplo para eles mesmos, não gananciosos. Eles precisam ser exemplos para com os outros, hospitaleiros. Eles precisam ser exemplos para com a palavra, devem pregar a doutrina. Eles precisam ser exemplos para os falsos mestres, ter poder para serem tão poderosos na palavra, que sejam capazes de calar a boca dos falsos. Aleluia! Os pastores, os líderes da igreja em Creta, consagrados por Tito, também são desafiados à prática das boas obras. O segundo grupo é variado, é amplo. O segundo grupo é composto por uma série de pessoas, de perfis diferentes, que assim como os pastores, são comprometidos com o desafio de praticarem boas obras. E isto fica claro, senhoras e senhores, no capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 10. As orientações não são mais para um grupo de pessoas específicas, de apenas um perfil. As orientações agora são para um grupo de pessoas variadas, de vários perfis, condições sociais, condições econômicas, condições etárias, condições de idade. O apóstolo Paulo diz para Tito que os velhos devem se comprometer com as boas obras, que as mulheres idosas devem se comprometer com as boas obras e serem mestras, professoras, exemplares, competentes, tão competentes que transmitam a necessidade das boas obras para as mulheres novas. Versículo de número 4, a orientação é para os jovens e a orientação é para os servos. Os senhores da igreja
não podem descansar, são comprometidos com as boas obras. As senhoras idosas da igreja não podem descansar, são comprometidas com as boas obras. Os jovens da igreja não podem descansar, são comprometidos com as boas obras. As mulheres novas, as jovens da igreja, não podem descansar, são comprometidas com as boas obras. Os escravos, os servos, os empregados, que eram característica do povo de Creta, que fazia parte da igreja cretense, não podem descansar, são comprometidos com as boas obras. Todos, senhoras e senhores, sabendo ou não sabendo, são comprometidos com o desafio das boas obras. Todos, senhoras e senhores, com uma variedade de diplomas no gabinete, o analfabeto, salvos pela abundante ação do Espírito, são comprometidos com as boas obras. As senhoras são comprometidas com as boas obras. As jovens são comprometidas com as boas obras. Os servos são comprometidos com as boas obras. Eu quero dizer a vós outros nesta manhã, que nós estamos debaixo de um desafio espiritual grande, que nós estamos debaixo de um compromisso espiritual grande, que nós estamos debaixo de um desafio atual grande. Mas eu preciso abrir um parêntese: nós não temos condições em nós mesmos, nós não conseguimos. A tentativa de fazer boas obras, na maioria das vezes, falha, é frustrada. Se eu desse o microfone para alguém dizer, às vezes, que quis e pelo menos tentou fazer alguma coisa boa e não conseguiu, todos nós teríamos um testemunho de frustração. Tentei, desejei, comecei, não consegui. Retrocedi, tropecei, caí, voltei a estaca zero, tentei de novo, não deu, não tento mais. Somos desafiados, muito embora sem condições em nós. Somos chamados, muito embora sem condições em nós. Exatamente por isso que o apóstolo Paulo abre um parêntese entre as orientações do capítulo 2 até o versículo 10, e a partir do versículo 11, aleluia, o apóstolo quer apresentar aos presbíteros, aos líderes desafiados a produzirem boas obras. O apóstolo Paulo quer dizer para os senhores, para as mulheres idosas, para as mulheres novas, para os jovens, para os servos, que eles sozinhos não conseguem, mas há de Deus uma oferta abundante para que eles consigam graça, aleluia, graça, graça poderosa e abundante. Todas as vezes que nós tentarmos por nós mesmos, nós não conseguiremos. Nesta manhã, é manhã de confessarmos as nossas limitações e abrirmos o nosso coração para receber uma porção grande de graça. Nessa manhã é manhã de reconhecermos o peso do desafio, reconhecer quantas vezes nós caímos, pastor Alex, e reconhecer também que a graça de Deus está disponível para daqui para frente eu reconhecer que eu não consigo, mas a graça de Deus me faz conseguir. Aleluia. Talvez eu fale para pessoas nesta oportunidade que estão no lugar onde caíram,
e estão como tateando atrás de uma força para levantar. Eu vim debaixo da autoridade de Deus e com a palavra do Senhor dizer que as coisas não estão perdidas. A graça de Deus no caminho, a graça de Deus no lugar onde você caiu, a graça de Deus para te levantar, a graça de Deus para te restaurar, a graça de Deus para você abraçar o compromisso das boas obras. A graça de Deus será tão forte que te surpreenderá. Aleluia! Levante a sua mão assim para os céus. Quantos precisam de graça? Quantos precisam de graça? Receba um pouco mais de graça nesta manhã. Receba um pouco mais de graça nessa manhã. Feche os seus olhos e receba um pouco mais de graça agora. Receba um pouco mais de graça para vencer o desafio. Receba um pouco mais de graça para levantar, para caminhar do lugar onde você está. Receba um pouco mais de graça de Deus. Aleluia! Irmão Wellington, eu tentei e não consegui. A graça de Deus se revela para você nessa manhã. Irmão Wellington, eu tentei cair. A graça de Deus está do teu lado, está perto de ti, tal qual uma sombra à tua direita. Estende a mão e recebe graça. Aleluia, eu quero liberar uma palavra de Deus nesta oportunidade. O tempo de frustração, o tempo dos traumas das quedas, o tempo dos traumas, dos desafios não conquistados, dos objetivos não conseguidos vai passar. Espiritualmente há uma liberação de graça. Graça. Nessa noite a tua força fica em segundo lugar. O que se apresenta diante dos teus olhos é graça. Nessa manhã as tuas capacidades que você acredita que você pode, você vai ser convencido que não dá, mas a graça vai na tua frente, potente, vitoriosa. Calabanda radio gebas. Nessa manhã, aleluia, a graça de Deus te equipa, te arma, te fortalece, firma os teus pés, te dá músculos espirituais. Irmão Wellington, e a minha idade, não importa, a graça chega. Irmão Wellington, os meus desafios de jovens, não importa, tem graça para você. Irmão Wellington, o meu desafio da idade, eu sou o Senhor, a graça de Deus também está disponível para você. Eu sinto a presença de Deus graciosa nessa manhã. Se eu fosse você, eu abria o meu coração e recebia o que Deus tem abundantemente para derramar sobre nós, porque a graça de Deus é fonte abundante sobre as nossas vidas aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Todos estão debaixo do desafio das boas obras, mas ao lado do desafio das boas obras está a certeza de que não é possível. Ao lado da certeza de que não é possível, a esperança da graça. O apóstolo Paulo anima, o apóstolo Paulo renova o ânimo dos que estão desafiados a produzirem boas obras. O apóstolo Paulo apresenta o fato de que a vida cristã se move na terra com a expectativa do céu. O apóstolo Paulo aponta no versículo de número 12 a perspectiva do agora, do presente, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e as concupiscências mundanas, vivamos neste presente século, agora, aqui, justa e piamente. Ande aqui, mas no versículo 13, olhe para o céu.
aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória. Você não consegue, não é possível, mas há uma perspectiva de esperança. Olhe para frente, olhe para cima, olhe para o céu, olhe para a fonte da esperança abundante, a esperança feliz, a esperança alegre, a esperança bem-aventurada. Na terra as coisas podem até não dar certo, mas olhe para o céu, vai dar certo. A graça de Deus vai te conduzir até o lugar onde Deus deseja que você chegue. Não vai ser com as tuas forças, vai ser com a força da graça. Oh glória, oh glória. O apóstolo Paulo apresenta essa perspectiva da terra, do céu, e agora anima, renova, restaura, dá esperança aos velhos, às idosas, às novas, aos jovens, aos servos, de que é possível produzir boas obras. Paulo agora, a partir do versículo 11, faz uma abordagem animadora, feliz, esperançosa da graça de Deus. Primeira coisa que o apóstolo Paulo considera é que para aqueles que são desafiados a produzirem boas obras, a graça de Deus não está escondida, ela se revelou. A graça de Deus não foge, a graça de Deus se revela. A graça de Deus não corre para longe do desesperado, desejoso de produzir boas obras. A graça de Deus, como quem diz, estou aqui. A graça de Deus não anda às escondidas, quando o desesperado dobra os joelhos e diz: Deus me perdoa, porque eu não consegui dessa vez. A graça de Deus se apresenta, versículo de número 11, porque a graça de Deus se há revelada. Glória a Deus. No escuro da impossibilidade de produzirmos boas obras, aleluia, brilha a luz da revelação da graça de Deus, dizendo: em Jesus você pode, em Jesus você consegue, em Jesus vai dar certo, em Jesus você chega, em Jesus você consegue orar mais um pouco, em Jesus você consegue ler a palavra mais um pouco, em Jesus você consegue crer sem murmurar mais um pouco, em Jesus você consegue amar o inimigo, em Jesus você consegue estender a mão e perdoar, em Jesus você consegue caminhar junto com quem é diferente de você, em Jesus você consegue abrir a boca para abençoar. Oh glória! Só não dá, mas com a graça que se revela, dá. Só não é possível, mas com a graça que se mostra, dá. Só é como que se nós, nos nossos traumas de não ter dado certo, caminhamos tentando encontrar, tentando agarrar alguma coisa que nos console. Nesta noite, o tempo de escuridão e de desorientação passa, porque a graça de Deus se revela. Oh glória! Olhe para alguém que está do seu lado e diga: não se preocupe, a graça de Deus se revela. Não se desespere, a graça de Deus te orienta. Não te perturbe, a graça de Deus se manifesta e acaba com estas trevas da decepção, com essas trevas da frustração. Você vai chegar, você vai conseguir, você vai fazer, você vai conseguir perdoar, porque a graça de Deus se revela. Como é que eu consigo, diz o Senhor? A graça de Deus se revela.
Como é que eu consigo, diz a senhora? A graça de Deus se revela. Como é que eu consigo, diz o jovem desesperado, por conseguir pelo menos viver um dia de renúncia e de santidade? A graça de Deus se revela. Glória a Deus. Como é que eu consigo? A graça de Deus se mostra para você, se apresenta para você e diz: ei, eu estou aqui, vai dar certo, é possível. Só que há um desafio que pega no íntimo da nossa alma, pastor Alex, é nos convencermos de uma vez por todas que as nossas forças, que as nossas competências, que as nossas habilidades não conseguem. Nós lutamos contra o convencimento de que nós podemos. Nessa manhã, se livre dessa carga. A graça de Deus chega. A graça de Deus se manifesta. A graça de Deus se apresenta. A graça revelada, salvadora. E onde a graça se apresenta, o meu poder se retira. Onde a graça se apresenta, a minha habilidade se retira. Onde a graça se apresenta, a minha força se retira. Onde a graça se apresenta, a minha fraqueza se retira. Há lugar só para a graça, só para a graça, só para a graça. Dê lugar para a graça. Aleluia. Oh glória, oh glória. Depois que o apóstolo Paulo anima os senhores, as senhoras, as jovens, os servos, dizendo: olha, vocês não estão no escuro, perdidos, desorientados, a luz da graça se revelou para vocês. Ele vai dizer agora do poder da graça. Primeiro, o poder da graça é que ela não escolhe os melhores e despreza os piores. Poder da graça, primeiro, é que não existe um grupo para o qual ela se revela mais. O grupo dos que oram mais, o grupo dos que leem mais, o grupo dos que se congregam mais. A graça não tem grupo preferido para se revelar. Há quem diga até por aí que a graça está mais perto dos fracos, porque os fracos reconhecem melhor e mais profundamente, são convencidos de que eles não conseguem. Não há resistência para a graça se apresentar para eles, mas a verdade é que nenhum e nem outro são mais ou menos dignos de graça. Versículo de número 11: porque a graça se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. A poder salvador da graça para mim e para você. Irmão Hélio, eu oro 2 horas a poder salvador da graça. Irmão Hélio, eu oro 5 minutos a poder salvador da graça. Irmão Hélio, eu estou todo dia na graça, a poder, na igreja, a poder salvador da graça para você. Irmão Hélio, eu só consigo vir no dia de domingo. Para todos. Eu preciso de mais graça porque eu tenho mais idade. A graça é abundante para você, mas a graça é abundante para este adolescente que me ouve.
A graça é abundante para essa jovem, esse jovem que me ouve. Irmão Hélio, eu sou pastor, preciso de mais graça. A graça é abundante e salvadora para você, mas é igualmente abundante e salvadora para todos os que estão aqui. Aleluia. Não existe grupo seleto que receba mais graça. A graça se revelou, brilhou, salvadora para todos os homens. Olhe para alguém que está do seu lado e diga: você tem muita graça. Olhe para alguém que está do seu lado e diga assim: você não é pobre de graça. Olhe para alguém que está do seu lado assim e diga: se convença de que o teu celeiro de graça não é vazio, é você que pensa. Olhe de novo para ele e abra: há muita graça. Oh glória, levante a mão. Há muita. Calabadai que plácia. Se você está sentindo a graça abundante e quer dar glória, dê glória, que pode. Se você está sentindo a graça abundante, quer dar aleluia, dá aleluia. Se você está sentindo a graça abundante e quer adorar em outras línguas, pode. A graça salvadora é para todo mundo. Se revelou para todos, poderosos. Oh glória. A graça de Deus para você. A graça de Deus para a escuridão que você viveu até hoje, porque a graça se revelou. No Antigo Testamento, alguém tinha que procurar algumas manifestações da graça. A graça era meio assim opaca, difícil de entender, difícil de encontrar. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo está dizendo: ela se revelou. Ela se manifestou, ela saiu de trás das cortinas e disse: eu estou aqui, salvadora. Oh glória. Nessa manhã, em nome de Jesus, debaixo da autoridade de Deus, o peso das frustrações de você ter tentado até hoje ser e produzir alguma coisa boa na sua vida cristã e não ter conseguido, vai ser quebrado, vai ser destruído. Essas correntes serão desfeitas. Aleluia, porque a graça vai se manifestar salvadora nesta escuridão que te aprisiona. Aleluia. O apóstolo Paulo fala do segundo poder da graça. E o segundo poder da graça é didático. Ela ensina. Versículo de número 12. Ensinando-nos e renunciando à impiedade. O que é que a graça ensina a renunciar? Eu não sei. Quem é que sabe renunciar aqui? Que é bom de renúncia? Quem é o corajoso para levantar a mão e dizer: eu sou bom de renunciar igual eu? Não tem, eu sou melhor. Ninguém. Mas essa manhã a graça de Deus, se pudesse falar, diz assim: opa, estou aqui, eu te ensino a renunciar. Cheguei, você não sabe? Confia em mim, eu te ajudo a renunciar. Aleluia. Você já tentou e não conseguiu, né? Eu estou aqui, graça salvadora, para te ensinar a dizer não, te dar estrutura para dizer depois, te dar estrutura para dizer eu sigo outro caminho, te dar estrutura para dizer vão por aí que eu vou por aqui, te dar estrutura para dizer eu sou diferente, não faço, não digo. Se coloque nesta manhã, por gentileza. Aleluia, aleluia. Só quem tem graça e pode dar glória. Só quem tem graça e pode dar aleluia. Eu sinto a presença da graça, eu sinto a presença do Espírito da graça nessa manhã. E eu tenho certeza que você vai sair daqui abundante.
Sobejei pelas tampas da graça de Deus. Labandarai que darastel, elai que badacera, bancho que dei que plas. Eu sinto a graça que quebra os cativeiros dos traumas e da frustração. Você vai sair daqui livre. Você vai sair daqui pronto. Você vai sair daqui pronta. A graça se manifesta para você que acha que não tem dignidade, que é fraquinho, que o outro é melhor. A graça, a graça, a graça, a graça, a graça. Terceiro poder da graça é que ela ensina a viver. Aleluia. Versículo de número 12. Ensina-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos neste tempo, vivamos nestes dias, vivamos no restante de 2023, sóbria, justa e piamente. Irmão Wellington, eu já consegui já tentei e não consigo viver assim. Nessa manhã é uma manhã em que a graça de Deus vai te convencer de uma vez por todas que até hoje você tentou com as suas forças. A graça de Deus se apresenta e a partir de hoje, em nome de Jesus, você vai viver pela graça. Você vai viver neste tempo pela graça, do jeito que Jesus quer pela graça, do jeito que a palavra ordena pela graça. E em último lugar, o último poder da graça nestes versículos é que ela ajuda a aguardar, esperar. Se eu perguntar para alguém aqui quem é que é bom de esperar, certamente poucos ou nenhum vai levantar a mão. Mas é graça, é poderosa para ensinar para nós aquilo que nós não sabemos. Ela ensina a renunciar, ela ensina a viver e ela ajuda a aguardar. Versículo de número 13: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Graça, Senhor. Graças a Ti, Senhor Jesus. Graças, Senhor, graças a Ti, Senhor Jesus. Tu me tomas em Teus braços e me dás consolação. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Adaelson se prepara para cantar. Aleluia. Essa hora que o Espírito te convence, o Espírito fala ao teu coração, à tua alma, que a graça de Deus para você nessa manhã, a graça poderosa, graça que se revelou para ti do jeito que você é. Irmão Wellington, só Jesus sabe quem eu sou, sabe mesmo, é por isso que Ele revelou graça para você. Irmão Wellington, só Jesus na minha vida, é mesmo, é por isso que Ele me mandou nessa manhã te dizer que a graça para todo mundo, inclusive para ti. Ele te trouxe aqui para te dizer que se você tentou renunciar e não deu, a graça a partir de hoje te ensina a renunciar, a graça te ensina a viver, e a graça te ensina a viver neste tempo esperando. Segure na mão de alguém que está do seu lado. Eu dou glória a quem pode dar glória.
aleluia. Quem pode dar aleluia? Eu quero convidar os arautos a virem aqui na frente. Por gentileza, eu quero orar por vocês. A graça de Deus para vocês. Quem quiser vir juntamente com eles aqui à frente, dizer que precisa de graça. A graça de Deus. Adaels. Receba a graça. Oh, graça, graça, Senhor. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo. Vem com graça, Senhor. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Levante as suas mãos e receba. Cante isso e receba isso. Vem me visitar hoje aqui. Oh glória, oh glória. Quero conhecer mais de ti. Tem uma vida aceitando Jesus aqui. Levante a sua mão e dê glória. Aleluia. Levante a sua mão e receba a graça. Vem, vem, vem. Alugado esta manhã para ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Receba, receba, receba. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Meu Deus, meu Deus. A graça de Deus te permite viver o novo. Faz meu coração. A graça de Deus arde no teu coração nesta manhã. Fazendo todo medo. A graça de Deus repreende o medo. Trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver. Santo Espírito, Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia, incendeia. Queima, Jesus. Santo Espírito, desce como fogo. Santo Espírito, desce como fogo. Incendeia. Recebam de Deus agora. Receba de Deus. Incendeia, incendeia.
A graça de Deus arde o teu coração hoje. A graça de Deus repreende o medo hoje. Levante as suas mãos e receba. Eu quero orar. Eu quero orar agora. Depois o Adaelso vai continuar cantando. Eu quero que vocês saibam que tem um jovem aqui na frente, entregando a sua vida a Jesus. Levante a sua mão e dê glória. Tem gente recebendo uma porção abundante da graça aqui. Dê tchau, se despeça dos traumas, das tentativas frustradas de ser alguém. Se convença nessa manhã que você não pode, a graça de Deus. Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, Tua presença está aqui neste lugar. Enche os nossos corações e convence-nos de que nós mesmos não temos, nós não conseguimos. Nós temos um monte de testemunho de frustração, um monte de testemunho das vezes que a gente pensou que agora ia dar certo. Agora a gente ia orar mais, agora a gente ia se livrar daquele pecado de estimação, agora a gente ia vencer, agora seria diferente. Mas na outra semana lá estávamos, vencidos, fracos. Mas essa manhã, Senhor, nós recebemos da graça do Senhor que desce sobre nós, a graça que se revela para todos, salvadora, a graça que nos ajuda a renunciar, a graça que nos ajuda a viver, a graça que nos ajuda a guardar, esperar. Levante as suas mãos para os céus e receba uma porção de graça nesta manhã abundante, poderosa, em nome de Jesus. Canta, Deus. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. Cante agora. Pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória Vale mais que mil. Aleluia. Sente no seu lugar dando glória. Volte para o seu lugar adorando. Pastor Alex vai orar pelo jovem, mas volte para o seu lugar dando glória.